Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje será em História. E hoje nós vamos estudar sobre as diferentes culturas e as suas contribuições para a culinária brasileira. Mas para isso, crianças, para conhecermos quais foram estas contribuições, quais foram estas culturas que vieram para o nosso dia a dia, para o nosso Brasil, nós precisamos conhecer um pouquinho como se formou o povo brasileiro, certo? Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Como se formou o povo brasileiro? O povo brasileiro é formado a partir de três principais povos. Os primeiros povos que existiam no nosso Brasil, no nosso país, eram os povos indígenas. Os povos indígenas, eles já estavam no Brasil quando os portugueses chegaram. Então, os indígenas viviam no Brasil com a sua cultura, com o seu modo de viver, com a sua religião, com todas as suas religiões, com todos os seus costumes. E logo depois de algum tempo, surgiu quem? Surgiu os portugueses. Os portugueses chegaram ao Brasil e encontraram os povos indígenas, que já viviam aqui há muito tempo, né? Muitos e muitos anos, com a sua cultura, com a sua religião. E com a chegada dos portugueses, o que aconteceu? Com a chegada dos portugueses ao Brasil, o que aconteceu? Muita coisa mudou. Afinal, os portugueses também trouxeram a sua contribuição, trouxeram o seu modo de vida, trouxeram a sua religião, certo? Trouxeram a sua língua, a língua que nós falamos, a língua portuguesa. Tudo isso nós herdamos de quem? Dos portugueses. Afinal, quando os portugueses começaram a conviver junto com os indígenas, as culturas começaram a se enriquecer. Por que se enriquecer? Afinal, já eram duas culturas, a cultura dos indígenas e a cultura dos portugueses. Isso mesmo, o nosso país ele é muito rico em cultura, certo? Nosso país tem muitas danças, muitos pratos culinários e esses pratos culinários, eles são de origem indígenas e também portuguesa. Mas será que somente esses dois povos formaram o povo brasileiro? Não, logo depois que os portugueses vieram ao Brasil, eles também trouxeram os povos africanos. Sim, trouxeram os povos africanos da África. Aqui vale lembrar que os povos africanos vieram para o Brasil sem vontade própria, ou seja, eles foram obrigados a virem para o Brasil, certo? Foram obrigados a trabalhar como escravos. Então, aqui nós já temos os principais povos, que foram os indígenas, os portugueses e os africanos. Aqui a cultura se enriqueceu ainda mais. Afinal, já não era mais dois povos, já tinha o quê? Três povos com culturas diferentes, com costumes diferentes, com religiões diferentes. Então, a nossa cultura foi o quê? Foi cada vez aumentando, cada vez ficando mais rica. O nosso modo de viver começou a ser compartilhado, a vivenciar um pouco do modo de vida do outro. Assim, formou o povo brasileiro, a partir desses três povos. Mas não foram só esses. Muitos outros também vieram para o Brasil. Porém, os principais povos que formaram o povo brasileiro são esses três: os indígenas, os portugueses e os africanos. Muito bem. Nós herdamos muitos desses
dessas culturas no nosso dia a dia, como a nossa religião, o nosso modo de nos vestir, o hábito que temos de dormir em rede, nós herdamos também desses povos. Nós herdamos o hábito de dormir em rede, principalmente dos indígenas, que dormiam em redes, certo? E outros costumes nós temos no nosso dia a dia que também é herança desses povos. Vamos conhecer um pouquinho alguns pratos culinários desses povos? Na verdade, vamos conhecer alguns costumes que nós temos. Nós temos o costume de comer milho assado. Esse costume de comer milho assado vem de quem? Vem dos indígenas. Crianças, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu gosto muito de comer pipoca. Quem gosta de comer pipoca? Será que esse costume, esse hábito de comer pipoca vem de quais desses povos? Será que vem dos povos indígenas, vem dos portugueses ou vem dos africanos? Alguém sabe, alguém já ouviu falar nessa história? Esse hábito de comer pipoca vem dos indígenas, isso mesmo. Os indígenas descobriram que o milho na espiga, ao ficar exposto no sol, o sol muito forte, muito quente, ele estourava. Isso. E somente depois de algum tempo resolveram então colocar o milho na panela e viram que ele estourava da mesma forma quando ele ficava ainda no campo nas espigas. Certo? Então, esse hábito de comer pipoca é um hábito que vem dos indígenas. Agora você já sabe, certo? Muito bem. Crianças, eu também gosto muito de comer peixe assado na folha da bananeira. Você acha que este hábito vem de quais povos? Você acha que comer milho assado é um hábito que vem dos africanos? Ou será que vem dos portugueses? Certo? Vamos pensar um pouquinho. Enquanto isso, eu trouxe aqui a folha da bananeira. Como é que esse peixe ele era preparado? O peixe, depois de limpo, ele era totalmente enrolado na folha da bananeira, certo? Eu trouxe aqui uma folha da bananeira para mostrar para vocês. E depois de enroladinho, igual nós vemos aqui na imagem, ele era exposto na brasa. Assim ele assava e aqui era possível comer o peixe assado e sem falar que tem um sabor totalmente diferente, um sabor delicioso. Então, você já tem algum palpite que nós herdamos esse hábito, esse costume de comer peixe assado de quais povos? Dos povos indígenas, muito bem, dos povos indígenas, eles tinham essa prática, essa cultura de assar peixe na folha da bananeira e hoje é muito comum entre nós, certo? Mas, crianças, quem gosta em casa de tapioca? Eu amo tapioca. Também temos aqui uma tapioca. E a tapioca, hein, crianças, é a origem de quais povos? De onde surgiu a ideia de comer tapioca? Vocês sabem de que é feita a tapioca? A tapioca é feita da massa da mandioca, isso mesmo. É necessário colher, plantar mandioca, depois colher, lavar, ralar, prensar, espremer e depois deixar ela lá na água com a água, né, deixar ela descansar um pouquinho e ao descansar é retirado o líquido e vai sobrar somente a massa. E com isso nós fazemos o quê? A tapioca. Alguém já sabe qual é a origem da tapioca? Indígena também, muito bem, de origem indígena. E com essa massa da mandioca é feito a tapioca, é feito também outros produtos, outros alimentos, como a farinha da tapioca, é feito também o beiju, que também é de origem indígena. Os indígenas, eles têm os costumes, esses costumes até os dias de hoje, você sabia? Nós adquirimos esse costume de quem? Dos indígenas, um costume muito bom. Quem não gosta de tomar café da manhã com uma deliciosa tapioca? E não é só isso, tem muitos outros alimentos que também são feitos a partir da mandioca, que também são de origem indígena, certo? Tenho aqui também
uma canjica. Essa canjica é uma canjica feita a partir do milho. É necessário plantar o milho, claro, depois que colher as espigas, com o milho ainda verde, ralar o milho e depois colocar na panela e colocar alguns temperinhos e depois o que vai surgir? Vai surgir uma canjica, o que nós chamamos de canjica aqui no nosso estado do Acre, a canjica feita a partir do milho verde, certo? Esse milho pode ser ralado. Algumas pessoas no dia de hoje têm o hábito também de triturar esse milho verde e depois colocar na panela e cozinhar por algum tempo e logo depois vai surgir o quê? Vai surgir o creme, vai surgir uma pasta que é a canjica, certo? A canjica também é de origem indígena, feita a partir do milho verde, certo, crianças? Muito bem, então aqui nós já aprendemos um pouquinho, já aprendemos de onde surgiu, né, o hábito de comer pipoca, quem lembra? Dos indígenas, muito bem. O peixe assado na folha da bananeira, indígena também. A tapioca, a canjica e também tem um outro alimento aqui, que é a pamonha, certo? A pamonha também feita do milho. Para fazer a pamonha, o milho não precisa estar bem verdinho, ele precisa já estar um pouquinho já amadurecido para então começar o preparativo da pamonha, que é bem semelhante ao da canjica. É necessário limpar o milho, depois ralar, certo? Ralar esse milho num ralo bem fino e ao colher toda essa polpa do milho, você vai utilizar a própria folha do milho, certo? A própria casca, para enrolar essa pasta e depois cozinhar e logo você terá uma pamonha. Também acrescentar alguns, né, temperos, certo? Então são alguns alimentos que são de origem indígena, que também são usados pelos indígenas até hoje e por nós no nosso dia a dia. Muitas pessoas também têm o hábito de comer esse tipo de alimento, certo? De preparar em casa, né? Muito bom. Então vamos relembrar um pouquinho. Nós falamos que o povo brasileiro ele é formado a partir de 3 principais povos. Não são somente 3, mas são 3 principais. Quais são eles? Quem lembra? Principalmente pelos povos indígenas que foram os primeiros a chegar a existir já no Brasil, certo? Os povos indígenas, que foram os primeiros, vou colocar aqui que vai ficar melhor. Depois vieram quem? Os portugueses, certo? Vieram os portugueses com sua cultura, enriqueceram ainda mais o nosso Brasil e logo depois vieram quem? Os povos africanos. Esses são os principais, certo? Esses são os principais povos que formam o povo brasileiro. Lembrando que existem outros, muitos outros, porém os principais são quem? São os indígenas, os povos indígenas, os portugueses e os africanos. Muito bem. Gostaram da nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje chegou ao fim, mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!